Salve, salve, galera nerd, boa tarde, boa noite, não importa os horários, bem-vindo ao nosso canal. E hoje, pessoal, antes de a gente falar sobre o filme, Pedrinho tem um recado pra vocês e é muito importante. Fala, Pedrinho. Sim, obrigado, acho que eu passei a indicação. Como vocês sabem, eu e o Serginho criamos o Torneio da DN. O Torneio da DN é basicamente um evento que a gente está criando aqui no DN Degrau, que a gente escolheu 8 filmes para eles se baterem numa arena e para decidir qual o melhor filme de ação dos anos 80 ou 90. Mas, Pedro, por que eu deveria competir, ver esse torneio, participar, curtir, mandar para todos os seus amigos, falar que o produto é bom? Por quê? Porque nós temos esse incrível produto. Vai mostrar para você que esse incrível produto não é TechPix, mas é o box do Vamp. Exatamente, pessoal. Olha da novela inteira, na verdade, a novela inteira do Vamp, no caso. Pra vocês terem uma noção, completinho, bonitinho na caixa, entendeu? Isso. E detalhe, com o rosto daquele filho de uma égua. É brincadeira, pessoal. E também, vocês também podem ganhar também o post do Star Wars. E, pessoal, detalhe, esse post, como é brabo demais, e também tem um pouco aqueles nome do pessoal que participou do filme e tudo mais. Sim, pode colocar. Exatamente, literado, brabo. Gente, colocar no quarto de vocês, ou até mesmo na sala, decorando, ou fazendo um quadro de exposição, vai ficar da hora, pessoal. Isso. Imagine, um quadro de Star Wars na sala, ou até mesmo no quarto de vocês. Isso seria tudo, não é? Isso. E para aqueles que são fãs de Star Wars, vale a pena, pessoal. De verdade, vale Então você muito a pena. pergunta, como eu consigo fazer isso? É muito simples, gente. É só vocês se inscrever no canal, Exatamente. comentar, dar like. Também pode ser feito também pelo Facebook, também. E aí vocês vão entrar num torneio, num sorteio, aonde vocês podem ganhar esses 2 prêmios. Exatamente, pessoal. E agora voltamos para a programação normal. Exatamente, pessoal. Vale a pena, vai por mim. Entendeu? E hoje, pessoal, a gente vai comentar sobre o filme que, assim, tô impressionado que... Eu vou deixar isso pro último, assim, último momento desse vídeo. Sim, sim. Eu vou falar depois. Não, Mas, na verdade, a gente vai basicamente falar hoje de Sonic 2. Que já tá devendo um tempinho, já exatamente. passou. Só que se eu falar agora sobre o caso, vai virar spoiler. É. E relativamente, pessoal, hoje a gente vai comentar sobre o filme que passou lá atrás, que estão falando do Sonic 2, que relativamente o pessoal clamou, pediu, encheu o saco da... Acho que não foi da Dreamworld, foi da Paramount, se eu não me engano. Encheu o saco da Paramount. Paramount, pelo amor de Deus, faz o segundo filme do Sonic 2, por favor, faz o segundo filme da continuação. A gente quer o Will Knuckles! A gente quer o Will Daniels! Os caras dessa coisa inimigo. Pode ter certeza, que Pedrinho é pronto. Mas de verdade, depois dessa aclamação toda, né, Pedrinho? Sim, porque assim, a gente teve a primeiro Sonic, que todo mundo gostou, Isso. foi um sucesso absurdo, e aí a gente veio pro Sonic 2 pra gente fazer isso. Aí vai fazer uma parte agora sem spoiler, e depois numa ponta a gente vai voltar com spoiler, né? Exatamente. Entendeu? Pra falar isso. Só que eu tenho que falar uma coisa, o Sonic morre, gente. Tô brincando. Gente, quando o Pedrinho falou isso pela primeira vez, cara, meu coração tudo. Eu quase tive um ataque cardíaco, tá, gente? Quase um ataque cardíaco, é porque eu não tô com a camisa do Sonic, do Dragon Ball. Mas de verdade, cara, cardíaco. Sim. Gosto, você lembra mais ou menos como começa o Sonic 2? Então, pessoal, o óbvio é o seguinte, que depois que Sonic fez amizade com aquele terráqueo, depois que fez amizade com aquele policial, mas a namorada do policial, Sim. ele descobriu que tinha um parceirozinho que estava atrás do Sonic, para que salvasse a terra natal dele, entendeu? E outra, como vocês não sabem, se lembram no final do filme em que o próprio Robotnik vai para a terra dos cogumelos, que é uma grande referência a uma das fases do Sonic 3? Então, lá ele descobre uma joia enorme, imensa, mas é claro, ele descobre vibrações dessa joia que emitiu a distância do qual ele teve um novo desenvolvimento das suas novas máquinas, que é a chamada de Esmeralda Mestre. E adivinha, pessoal, nessa busca em que o Dr. Robotnik teve, eles descobriram também uma espécime chamada Equidino e também o guardião dessa esmeralda, chamada Knuckles, entendeu?
É claro, como todo mundo sabe, Knuckles é um ser que, assim, ele é um equidino, que tem o dedo de proteger esmeradamente, mas com pouca inteligência, entendeu? E também quase não confia em ninguém. Ele só deu a brecha para, assim, acreditar no próprio Robotnik. Por quê? Por causa que o Robotnik converteu a história, falando que existia um ser que tinha a ideia de roubar as esmeraldas do caos para ele mesmo e utilizá-la com planos maléficos. Mas na verdade é o oposto, né? Todo mundo sabe da história. E aí que entra a história de que Tails, que é a raposa de duas caudas, na verdade é uma raposa mutante, vai atrás do Sonic para pedir ajuda de que o Dr. Robotnik estaria voltando ao mundo real para utilizar o poder das esmeraldas do caos ao seu favor. Mas é claro, sem o Knuckles perceber que na mente do Knuckles era capturar o Sonic e também os anéis teletransportadores que o próprio Ouriço Azul carregava, entendeu? Eis que surge a aventura, do qual eles passam pelo um local onde que parece o Polo Norte e tudo mais, entendeu? Onde que eles fazem um estudo da vibração, de onde está vindo essa energização de poder, energia caótica e tudo mais, do qual ele descobre que é o próprio Esmeralda Magic que estava escondida na dimensão dos humanos, entendeu? Depois o Robotnik descobre onde que está, junto com o Knuckles e Sonic entra em uma batalha clássica que não só gerou no antigo game do Sonic 3, mas sim em alguns animes, ou até mesmo desenho feito da América, entendeu? Como Sonic Ultimate Sata, ou até mesmo Sonic X, entendeu? Ou jogos referentes como Sonic 3, um recente que é o Sonic Adventure 1, 2, Adventure também, outros jogos referentes que já o Knuckles e Sonic já trataram, gibis, uma referência enorme que esse filme fez e relativamente, ó, tava de parabéns, de verdade, entendeu? Só que tem aqueles pontos bem negativos, né, Pedro? Sim, mas esses pontos negativos a gente vai ter que chegar na área de spoiler. Exatamente. Eu acho que ele contou basicamente uma boa parte do filme, mas ele conseguiu se manobrar para não falar dos spoilers. Porque se fosse eu teria dado spoiler de 5 minutos. Mas isso é normal. Contar spoiler no meio da história não cabe, né? Então é isso. Vamos agora falar um pouco da parte técnica, depois a gente já pula para a spoiler. É melhor. Eu gosto, acho a parte técnica incrível, acho que melhoraram ainda mais o Sonic. De fato. O Tails está incrível, é um personagem que eu gosto. Exatamente. O personagem do o vermelhinho, não lembro o nome. O Knuckles também eu acho incrível. E detalhe, Pedrinho, um dos fãs ficaram preocupados, pessoal, sabe por quê? Porque o design que foi feito da gramática em relação ao gráfico do Tails, com o cabeção, todo mundo falava bem. E o pessoal fala assim, pô, vamos fazer o Tails cearense, não é possível. Porque eles vão mostrar o Tails com o cabeção. Errado, pessoal. O Tails saiu perfeitamente show. Porque entendeu? antes do filme sair, teve algumas gravações que a galera viu, que te mostrava eles com os bonecos. Porque na hora da gravação, você sabe, eles não existem, então são digital. E detalhe, então eles têm que botar eles nas marcas onde eles vão ficar. Então não é a base daquilo que vai ficar o filme, basicamente é só um ponto de referência para o cara animar. Exatamente. E detalhe, pessoal, o 3D e o desenvolvimento dos personagens é nada mais e nada menos do que bonecos. Exatamente. Aí vocês pensam, poxa, como é que aquele ator sabe onde que está esse personagem? Por causa disso. Exatamente, por causa dos bonecos. Cada movimentação que foram colocadas de acordo com o filme demonstrou foi o quê? O desenvolvimento de cada... Como é que eu posso falar para vocês? Aonde que os bonecos estavam direcionados. Por exemplo, eles criaram perfeitamente o boneco do Sonic, do Tails, do Knuckles, entendeu? Deu uma trabalheira? Deu. Mas graças à computação de hoje em dia e também o efeito gráfico, né, Pedrinho? CGI também, claro. Sim. Só que, como eu falei, eu acho certo nesse ponto, o gráfico tá ótimo, Exato. A animação eu acho também perfeita, a dublagem acho que acertaram, eu achei os dubladores ótimos, Exatamente. Acho que acertou tanto os brasileiros como os americanos, eu achei que acertou. Nesse ponto eu não posso reclamar, ele tá tão bom, acho que até bate muito parecido com o Mario de hoje em dia. Entendeu? Mas o Mario tem suas vantagens. Imagina um Mario live action mais melhor do que aquele dos anos 80. Não. Nem acho, cara. Aquela bomba não. Pessoal, se vocês não viram esse filme, por favor, procurem no YouTube. O filme
horrível na beça. Não. O live action dos anos 80. Gente, A gente esperava ansiosamente que poderia, porque assim, que lá no futuro poderia surgir o terceiro. Mas é claro que, infelizmente, talvez sim, talvez não. Se é claro, o próprio diretor e a própria produtora, que é a Paranormal, que produziu esse filme, possa trazer o ator de volta. Estamos falando dele, pessoal. Jim Carrey. Acho que eu não duvido muito, não. Acho que Não sabemos, porque Jim Carrey tem seus problemas pessoais, tem um problema de saúde, entendeu? Sim. O cara tem depressão, ele tá lutando contra isso. Até ele mesmo colocou nas redes sociais dele que já chegou o momento de ele colocar o quê? O livro em cima da mesa e falar, gente, chega. Entendeu? O cara tá esgotado. Gosta. Talvez eu possa estar errado, tá, pessoal? Pelo menos ele retorne assim, a pessoa que ele era. Uma pessoa feliz, alegre, entendeu? Que transmite, assim, risada, sem aquela coisa, aquela falsificação toda vinda pelo estúdio, ou até mesmo pela produtora de filmes. Sim, sabe? sim, eu concordo nesse ponto contigo. Eu acho que dá para trazer um 3. Eu vou explicar no futuro na parte de spoiler, porque agora não vai ser, entendeu? Porque, já falando nisso, vamos falar logo do spoiler logo de uma vez. Vamos entrar logo na parte final, nas coisas que a gente não gostou e tal. Porque agora a gente vai entrar na área de spoiler. Agora a chibatada vai cantar. Agora vai falar. Agora a chibatada vai contar. Bem, Pedrinho, eu posso ser o primeiro? Vai, pode ir. Então, vamos lá, pessoal. Teve momentos ali, por exemplo, que o filme deu uma recaída. Se eu não me engano, despencada e recaída. Teve um momento, se eu não me engano, é do casamento, cara. Porque aquele casamento ali, acho que não sei se é a irmã ou prima, namorada daquele policial. Eu não faço a mínima ideia, acho que deve ser prima. É irmã da. É irmã da namorada dele. Então, depois do que ocorreu ali, aquele casamento, daquela ensinação toda, eu acho que foi aquilo que quebrou, porque de verdade estava tão sem graça, mas tão sem graça que a gente esperava o quê? Ação, entendeu? Pancadaria, Sonic Knuckles, ação, reflexão, Sonic Knuckles, entendeu? Velocidade, dinamismo, Sonic Knuckles, e não apareceu isso. Só apareceu um casamento de duas pessoas do qual não importa quem a gente não faz a mínima ideia de quem são eles. Do nada, colocaram isso no filme. Então isso, nossa senhora. E aquela mulher com um efeito, acho que é câmera lenta, não é? Sim. Assim, cara, eu tenho que falar uma coisa. Eu tenho que fazer um comparativo com o Mario e com o Sonic nesse ponto. O Mario acertou nesse ponto. Não botou os humanos, assim, essa parte dos humanos eu não gosto muito porque tira muito da história. Eu não quero ver a parte dos humanos, entendeu? Eu quero ver o Knuckles, o Tails e o Robotnik, no máximo o único humano que eu quero ver. O que deveria ser. Deveria ser, cara. Eu não estou querendo saber do casamento da mulher. Eu não quero saber se o cara vai ser o desenhista do tal, entendeu? Porque quem não fez... Igual o Mario fizeram isso, trouxeram ele para humano, mas depois, muito pouco, e depois jogaram para parte do universo do cogumelo, do Copa. Entendeu? Mas assim, relembrando, tá, Pedrinho? Você tá falando sobre o 3D do Mario, que foi, não sei se foi Dream World, depois você me conserta, tá? Não, foi Illumination. Foi lá em Illumination, né? Sim. Porque assim, estamos falando em relação ao 3D, que a própria Illumination bateu de frente para produzir o filme, e estamos falando de live action, uma diferença. Sim. Entendeu? Sim. Mas assim, concordo contigo. Deveria ter mais o quê? Em relação ao 3D, Sim. entendeu? Ao um pouco de biografia sobre Mobius, de onde veio o isso que eu tô personagem. falando. Faltou muito isso no filme. Cara, não vamos dispensar, tá? Não vamos dispensar as referências que o próprio filme trouxe pra gente. Mas aqueles que são fãs e também aqueles que entendem. Mas relativamente eu concordo com o Pedrinho. Faltou muito dinamismo em relação à história do Sonic. Faltou muito dinamismo e relativamente isso me Quando o filme me mostrou assim, esses caras vão pro casamento, ótimo. O Sonic vai ficar sozinho, ele pode ir pro universo dele com o Tails. Cara, eu falei, porra, perfeito. Aí me mostra o Sonic indo pro casamento, resolvendo aquilo. Tudo bem, tem a trama por trás, desenvolve essa importante aquela família humana pro Sonic no primeiro filme, mas aí já passou do primeiro filme. É hora de fazer o quê? Ampliar o universo, ampliar a lore do Sonic. E isso a gente não teve nada ampliado. Tudo bem, teve um pouquinho com a gente aprendendo sobre a Admirável do Caos, o Sonic dourado aparece, derrota o Robotnik e tudo mais. É legal, pô, é legal.
mas por que não fizeram isso naquele universo do Sonic, entendeu? Complexo. É isso que eu tô falando. Então, o meu problema não é ter os humanos, meu problema é que perde muito tempo naqueles pontos onde a gente não queria ver aqueles pontos no final da história. Parece que misturaram aquilo ali de propósito, pessoal. Sei lá, pra deixar um pouco de humor e tudo mais. Tudo bem, gente, o Sonic é um pouco de humor. Só que o humor que utilizaram nesse segundo filme foi tão broxante, desculpe a palavra que eu tô utilizando, foi tão broxante que relativamente eu esperava o quê? Mais do filme. Parece falando dos fãs do Chris Sazon. Tudo bem, fizeram uma coisa extremamente correta. Aplicar referências em relação a filmes que são versão desenhos, a games e ao próprio comics. Mas eles erraram uma coisa, a quantidade de humor. É isso que eu detestei, de verdade. E também a gente tem esse final, que eu falei que o Sonic junta Esmeralda, o Knuckles descobre a verdade do Robotnik. Exatamente. Vira o Super Sonic, Super Saiyajin, né? Não precisa explicar melhor. Olha, rapaz, não pode falar isso não, a criatura tá vindo aí, a gente, tá? Vai! Ah, meu filho, daqui a pouco ele faz um crossover com o Sonic do Super. Se bobear. Se brincar, não deve ter um personagem daqui a pouco. Mas a criatura não sabe da existência do Sonic, ele ficou até feliz, sabia? Lógico, cara. Aí ele faz isso e aí destrói o Robotnik e tal. E a gente vê que ele pode ter sobrevivido ou não na história. De fato. Mas assim. Aí no final a gente vê o projeto final, que é o Shadow aparecendo, né? No pós-crédito, no caso. Sim, pessoal. Agora que estão falando desse personagem aqui, o Shadow Richard. Então, Shadow ou Sombra, por isso? Muito bem falado, Pedrinho, porque a continuação desse filme foi bem adaptada, pelo menos bem adaptada. Porque olha aqui, desculpa, Pedrinho, de verdade. Foi adaptada por quê? Deixando até o Ouriço cair. Deixando até o Ouriço cair. Faria azul. Gente, pra tu ver que o negócio tá sinistro. Mas voltando. Foi bem adaptada por quê? A ligação que fizeram, assim, gente, não segue muita cronologia da história original. Mas tem um pouco de referência do quê? Da história que é desenvolvida vinda pelo quadrinho, a história que foi desenvolvida vinda pelo jogo, entendeu? Tem um traço de que relativamente em breve existirá um ouriço negro que virá em uma cápsula de, acho que é recriação ou hibernação, se eu não me engano, hibernação, que terá o nome de Shadow, que será a arma viva de destruição em massa, ou a arma definitiva, como o próprio Dr. Gerald, que é o avô do Robotnik, deu ao nome dele. Acho que é a arma de destruição definitiva, entendeu? Imagina, ó. Cara, eu acho que dá pra você fazer um terceiro filme, eles libertando ele, no caso, ele vai virar arma destrutiva massiva, destruindo todo o local. Talvez, aí a gente vai aproveitar, talvez que o Sonic vai perder no começo do filme, e o Sonic talvez vai ter que ir pro universo dele para aprender sobre o passado dele. E eles passam talvez a ter uma ligação. Entendeu? Mas a história original já descreve um pouco de que quando o próprio Sombra foi liberado pelo Dr. Robotnik, o próprio Edmondson foi o safado e fez uma lavagem cerebral nele. Sombra, ele teve uma perda de memória vinda quando ele foi despertado pela cápsula. Aí depois que ele foi despertado, o Edmond foi lá e deu uma ajudinha, formatou a mente dele, utilizando ele como, por exemplo, você é meu servo, que foi criado por meu avô para me obedecer. Óbvio que o Shadow vai entender isso e vai ficar ao lado dele. Sim, mas vamos opinar que o Jim Carrey não volte. Isso aqui. Aí o que eu pensei, não tem aquele grupo militar? Sim. Será que aquele grupo militar não vai conseguir pegar a pesquisa do avô do Gerald e alterar ele para seguir as ordens dos militares? Acabaria com a história, nossa senhora. Mas, cara, é um bloqueio, porque a história do Sonic já mudou toda, cara, no filme. Não é a história do jogo. Eu acho que, assim, acabaria um pouco com um bom enredo que foi criado nessa história e desenvolvimento desse personagem aqui. Só que, eu não sei, cara, botar acho que não ficaria bacana, de verdade, no meu ponto de vista não ficaria. Porque é tipo você matar aquele que liberou para colocar um grupo de cientista militar para estar controlando o Shadow contra o Sonic. Se o próprio filme deu segmento que o herói é bem falado, entendeu? No final do filme, claro, deu um segmento de que o herói é bem falado e vão colocar o próprio Shadow
pra lutar contra, a não ser se for algum tenente ou general onde é o ouriço e utiliza o Sombra como arma para destruir o Sonic. Sim, é isso, Aí é isso que eu tô falando. Porque eu tô tentando tirar um vilão, porque se o Jim Carrey e Robotnik não voltar, eles vão ter, se eles quiserem fazer uma sequência, ou eles vão esperar o Jim Carrey, pode esperar por 30 anos e não acontecer. Duvido. Então assim, então eles vão fazer o quê? Esse é um caminho que eu vi, eles poderiam usar os militares para isso. A não ser, me lembrei de um personagem aqui, desculpa até de mencionar. Não, exatamente, existe um personagem, até esqueci de mencionar aqui, perdão pessoal. Existe um primo distante do próprio Dr. Robotnik, que é o General Abram, entendeu? Abram Kindleborg Robotnik, entendeu? Que é o primo distante do Robotnik, entendeu? Porque ele também é primo de Maria. Ah, foi esquisita. Então, ele virou soldado de um grupo chamado GUN. Grupo GUN, entendeu? Aí, podemos opinar de que ele poderia ser a pessoa que poderia estar controlando o Shadow. Mas na história original, ele vai ser a pessoa que vai estar detendo ele. Se o filme quiser converter, não trazendo o Jim Carrey como Robotnik, que poderia matar um pouco o filme do Sonic, poderiam trazer esse personagem, que é um dos primos do Robotnik, para estar sendo a pessoa que vai manipular o Shadow. Sim, porque é o único modo de a gente poder fazer isso, porque não tem como a gente fazer o personagem do Jim Carrey se ele quiser voltar. Aí se ele voltar. Se ele não voltar, ele pode fazer isso. Ou a gente pode fazer como eu já falei. Vamos ver lá no futuro. Eu tenho fé de que se Jim Carrey ter aquela energia de atuar novamente o filme do Sonic, aí a gente vai esperar aquele filmaço do perverso Dr. Robotnik liberando a máquina de poder infinitivo e destrutiva que é o Shadow. Exatamente. Pessoal, se vocês gostaram do nosso vídeo e explicando teoricamente o filme do Sonic 2, fazendo a comparação do Super Mario Bros, um sucesso que ele desenvolveu e tudo mais, por favor, pessoal, não esqueça, por favor, de apertar o sino de notificação, dar aquele like, compartilhar, pode comentar o que for. E, gente, muito obrigado por ter acompanhado o nosso vídeo até agora, vocês são nota 10, e fica com o próximo vídeo, se Deus quiser. Valeu, pessoal!